comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Eldorado, comandante Rudinei, muito bom dia, meu amigo. Bom dia. Agradeço demais a atenção de vocês aí conosco e a gente acompanhou 2024 de perto a situação de Eldorado do Sul e por incrível que pareça, um ano depois, um pouquinho mais, temos aí muita gente fora de Eldorado do Sul das suas casas em função da enchente. Eu queria que tu relatasse para nós, Rudinei. O que acontece? Desde o do ano passado, aí, até pegando um pouco do resquício aí de 2023, muitas famílias, aí, muitas pessoas saíram de Eldorado, não voltaram para suas residências, principalmente aquelas que não tinham residência fixa em Eldorado, aí, moravam de aluguel, enfim, abandonaram, né, seus locais aí de moradia e não mais retornaram, né? E Isso, aí, novamente, o prefeito Marcelo Maranata e a Claudinha ali de Guaíba me relataram bem isso. Muita gente de Eldorado está morando em Guaíba hoje em função da enchente, aquela que foi uma tragédia, né? isso, estima-se aí, né, segundo fontes aí do governo, aí que em torno de 5 a 6 mil famílias aí saíram de Eldorado, né? Ah, que loucura. Isso a gente multiplicando por 3, 4 pessoas por família, aí já é um montante bem grande de pessoas que saíram de Eldorado. Claro que nesse um ano, muitas pessoas novas vieram para Eldorado também, mas é bastante preocupante. Nós andamos em algumas ruas, aí, principalmente de bairros muito atingidos, Ah, a gente vê que tem ruas ali que metade da rua não tem mais morador, né? As casas estão abandonadas. foi um dos momentos mais chocantes que eu tive na época da enchente, que nós fomos aí, fomos a Porto Alegre, até Rio Grande. Foi a cena que eu vi em Eldorado, assim, inclusive me comoveu muito, muito mesmo. Um caso específico foi de uma creche no lado de um campo grande, ali numa quadra, acho que de esportes, coisa, e a pessoal mostrou a creche antes nas fotos e mostrou a creche no dia que nós fomos lá. É, Tu vê muito sacrifício, vê muita gente que trabalhou anos para conseguir conquistar aquilo, né? E se perde tudo, né, Rodinei? E isso acaba aquilo gravando, me gravou muito, sim, olha, tenso o negócio. E a gente vê que meses depois volta essa água, volta a ter gente fora das casas. E eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Tem solução para Eldorado? As pessoas têm chance de voltar para suas casas com segurança ou isso é inviável hoje? O que que diz aí o dito popular que a esperança, em tese, é a última que morre, né? Então, muitas pessoas aí, elas ainda têm esperança que Eldorado retome, né? Ela volte a ser o que era, né? Ela estava num crescente aí bem bom antes dessas inundações aí que assolaram a partir de setembro de 2023. Então, tem muitas pessoas ali que também desanimaram. O que a gente percebeu nessa inundação do mês agora passado, que ainda está ocorrendo, não houve assim tantas reclamações. A gente acredita que as pessoas até já meio que se acostumaram ou não tem nem mais forças de reclamar, enfim, né, do que está acontecendo em Eldorado. Então, talvez algumas pessoas já perderam esperanças, outras disseram que Eldorado não tem mais solução, mas eu, como morador de Eldorado, como integrante aí do comando e diretoria dos bombeiros, a gente não pode desanimar nunca, né? Sim. A Mas, gente sempre diz, ninguém solta a mão de ninguém, e nós, como bombeiros, aí, a Defesa Civil do município, somos, em tese, os últimos a sair, né? Se exatamente. acontecesse algo nesse sentido. É bem isso. Rodinei, me diz uma coisa. Na época da enchente foi uma coisa fora da curva, assim, tá? Mas as chuvas que aconteceram agora, claro, cresceram, houve crescimento, tem todo um volume de água que entrou. Mas onde está vindo essa água toda que está atingindo Eldorado? Essa água, ela tem como ser contida? Ela tem como fazer dique? É seguro fazer dique? Eu estou te falando assim, bem francamente, porque o que você vê aí, está vendo hoje, o que eu vi no ano passado, isso vai cada vez mais desanimando as pessoas a reinvestir nas suas casas, nas suas propriedades aí, né? Isso, como eu falei, as pessoas que moravam de aluguel, que não estavam enraizadas na cidade, elas foram para não voltar mais, né? Isso é fato, não tem como negar, como esconder isso. A solução, em tese, ela existe, mas ela é muito cara.
o que a gente diz? Que isso tem que ter uma força política e governamental muito forte, não só do poder público do município, mas a nível estadual e federal. Tem que Sim, ter um aporte muito grande aí de verba para que se construa o DIC, que é um projeto que já existe desde 2014, que já estava sendo licitado esse estudo do DIC. Tem a ideia de fazer uma ponte seca ligando o Jacuí até o viaduto da entrada de Eldorado, mas com algumas comportas que, dependendo o lado que a água vir, tu consegue fechar a comporta e, com o uso de bombas, tu esvaziar um lado ou o outro. Tu tens também a questão de fazer bacias de contenção, tem a questão de fazer desassoreamento dos rios que estão ao torno de Eldorado, principalmente o rio Jacuí. Tem o Lago Guaíba também. Então, a grande dificuldade de Eldorado é que ela é extensão territorial maior que Porto Alegre. Então, o que fazer para que consiga compreender a maior quantidade de pessoas, né? Porque tu imagina, algumas pessoas falam que o DIC é a solução, mas como que tu vai fazer um DIC numa cidade inteira? pois é. Tecnicamente é inviável, né? Tu pensar nesse aporte aí de recursos e de estrutura de engenharia. É quase que mais barato tu transferir a cidade para um outro local. É. Quando tu faz uma hidrelétrica, que tu faz o desassentamento de terras ali, de pessoas, desapropriação, tu consegue transferir uma cidade para outro local quando aquela hidrelétrica ali for inundada para formar um lago É. que vai Eu as conheci, turbinas. eu conheci uma cidade que foi trocada de lugar, a usina de Itá. Isso, Itá, Santa Catarina, eu tive o É, prazer de visitar a obra lá, é, então transferiram tudo para a zona mais alta da cidade, sim. praticamente a mesma cidade num local É, diferente, né? a cidade aceitou, teve que aceitar, né? Sim, Mas eu te falo francamente, assim, a área, o terreno que a gente está na rodovia, olha para Eldorado do Sul, tu vê assim que a cidade está construída num terreno muito mais baixo que a rodovia. A rodovia praticamente é uma barragem ali, né? E, e essas coisas vão se somando, né? Quantas pessoas hoje tem fora de casa em Eldorado? desalojadas assim em torno de 3.500, nos abrigos deve ter em torno de quase 300 pessoas, né? É muita Então tem gente muitas mesmo. pessoas que foram para casas de parentes até dentro de Eldorado mesmo, ou Guaíba, Porto Alegre, sim, cidades vizinhas. Sim, mas é muita gente, 3.500 pessoas desalocadas das casas, né? Isso, muitas pessoas. A região da prefeitura ali, naquele lado, tem água hoje? Não, hoje, não, desse evento de junho, Sim, não veio água igual maio do ano passado. Foi parecido com a de setembro de 2023, né? São regiões, bairros que historicamente já são alagados por enchentes anuais. Então, ali as pessoas já estão, em tese, acostumadas com esse tipo de risco, né? Então, basicamente, foi na mesma proporção de setembro de 2023. é. Então agora é a questão de tentar fazer com que as pessoas aguardem. Depois provavelmente vai ter questão de reconstrução, de mobília nova para quem saiu e perdeu. De novo, mais um investimento aí. O senhor tem notícia aí se há alguma ação além da prefeitura de entidades como o governo do estado, o governo federal em Eldorado, comandante? Extraoficialmente, até ontem esteve aí o governador Eduardo Leite aí sobrevoando a cidade juntamente aí com a prefeita Juliana Carvalho, verificando a situação, né, do alto como estava no dia de ontem. Claro que a água já baixou em vários pontos. Sim, E do alto a gente consegue perceber assim, a dimensão que é Eldorado do Sul. Se tu olhar para o lado mais norte ali, o rio Jacuí faz o entorno de todo o município. Então, vamos dizer que para fazer moradias, para substituir essas que as pessoas perderam, não pode ser dentro da área urbana do do perímetro centro aí. de Eldorado. Sim. Teria que ser num bairro mais afastado. O local mais afastado e mais apropriado em termos geográficos é o distrito do Parque Eldorado. Porém, ele fica distante aí em torno de 38 a 40 quilômetros do centro de Eldorado. Bah, é longe. Isso dificulta o quê? A estrutura lá desse local
não suporta tu transferir, por exemplo, 5.000 pessoas, 5.000 famílias para lá, ou construir 5.000 casas. Tu tem a questão do meio de transporte, tem a questão de escolas, a questão da saúde, na questão do asfaltamento, água, luz. E, por outro lado, as pessoas que trabalham na região metropolitana, que depende do transporte público, também não conseguem morar no local mais longe. Então, eu entendo que para o governo também é complicado essa decisão. Vamos desapropriar esse bairro, que esse bairro não tem mais alternativa. Vamos deslocar um bairro para longe. Só que as pessoas também não conseguem aceitar isso tão facilmente, eu né? sei. É uma mudança radical. O Rodinei, eu passei por Porto Alegre segunda passada, quando a enchente estava ainda aflorando ali, e vi muita gente fora de casa, nas pontes, vamos imaginar assim ali, né? E a gente fica vendo o seguinte, em que momento o governo, estou falando do governo municipal, estadual, federal, tem que agir numa situação como essa, né? Você aí vive o drama das pessoas tendo que sair, eu vou botar em chuva não enchente, que não é enchente que no ano passado, perdendo coisa e se não tomar uma providência, o ano que vem outra chuva, nós teremos outras pessoas ou as mesmas pessoas fora de casa. E isso vai te protelando, né? É interessante haver uma discussão no município, né? E vocês que são pessoas que têm condições de ajudar, de informar, tentar imaginar como poderia, pelo menos, dar uma solução para as pessoas. Porque manter no mesmo lugar é só manter no mesmo lugar, não é solução, né? A gente até arrisca parafrasear o que as pessoas dizem, que é um novo normal, né? Então, desde 2023, setembro, a gente teve uma setembro, novembro, maio de 2024, um ano depois a gente teve mais uma outra inundação. Então, em menos de 2 anos, a gente teve 4 grandes inundações em Eldorado. Isso é muito ruim, apesar de alguns locais já serem acostumados com uma área mais alagadiça, uma vez por ano, como era antigamente. Mas a solução seria retirar essas pessoas de lá. Claro que agora não cabe a gente questionar ou não vai resolver. Mas por que as pessoas foram morar lá? Por que tem rua asfaltada? Por que tem luz? Por que tem escola? Por que tem toda a estrutura? Bem Talvez lembrado. há 30 anos, 35 anos atrás, não se tinha essa característica da área alagada. Apesar de todo o entorno ser uma plantação de arroz, né? A gente chama de arrozeiras. Então, o Eldorado, ele é um nível praticamente do leito do rio. Então, qualquer subida que o rio consiga fazer, ele vai transbordar. Muitas vezes ele transborda e não consegue voltar para a Saquarema. Então, aquela área fica encharcada. Aquela área ficando encharcada, qualquer outra chuva mais forte que vem, já alaga novamente. A tubulação pluvial. A tubulação pluvial, muitas vezes, ela é mais baixa que a saída da água lá no rio. Precisaria ter uma bacia gigante de contenção com bombas potentes para jogar essa água da chuva para o rio quando essa bacia estiver cheia. Então, isso aí tu tem que ter um estudo muito grande de pesquisadores, engenheiros aí, das faculdades, principalmente PUC, URGS aí, ou talvez até a nível internacional. Podemos pegar como exemplo os Países Baixos da Holanda, até que o pessoal foi fazer uma visita aí um tempo atrás, o pessoal do governo, e trazer essas experiências que deram certa. Então, isso eu acho que é o primeiro passo. Tem um projeto desde 2014 para essa questão, principalmente do dique, e o projeto ficou um tempo parado. Então, até que essa semana passada, a prefeita Juliana foi lá conversar com o governador. Parece que houve uma suspensão porque teve alguns entraves burocráticos ali. Mas também ficou quase que 10 anos parado esse projeto, para agora a retomada. Mas, segundo informações, ontem talvez essa suspensão já foi revogada em partes. Então, a gente vai ter que refazer um projeto. O dique é a melhor solução, uma bacia de contenção, uma ponte seca com comportas, ou transferir parte da cidade para outro lugar. Só que isso, além de financeiramente, tu vai mexer com o social e psicológico de toda uma comunidade. Mas, Rodinei, tu foste muito feliz no que tu falaste agora há pouco.
Infelizmente, quando se construíram a infraestrutura e permitiram a construção, a gente não sabe qual é os interesses na época, né? É, foi permitido que a pessoa deram o alvará de construção, deram o IPTU, carnê do IPTU. Tu criou uma relação de aceitação por parte da administração na época, para a pessoa ficar ali. E agora tornou-se um problema. O problema que eu vejo assim também é grande é que se tu não desloca, não arruma um jeito, daqui a 6 meses eu vou estar te telefonando e tu vai me dizer, Fábio, ao invés de 3.000 pessoas, é 5.000, é 2.000 pessoas fora de casa. E essa solução vai ser empurrada de barriga. Infelizmente, no passado pode ter sido feito errado e agora a solução é cara. Complementando a tua fala, no passado, há 30 anos, 35 anos, né, na cidade ali, completou 38 anos agora o mês passado. Tu buscar culpados ou responsáveis é difícil, tu não vai solucionar o problema, né? Não soluciona. Né? Mesmo que tu encontre alguém, vai fazer o quê? Não tem uma alternativa para culpar ou que vai resolver. Mesmo tu culpando, tu não vai resolver. Então, eu acredito que parte da solução, realmente, era a transferência das pessoas da área de risco para uma área segura. Outro dia eu falei com o prefeito de Montenegro. Ele me relatou lá que tem permanentemente, a cada chuva que tem, um monte de gente que está dentro d'água. E repete também em outros municípios. Tu sabe que vai dar enchente, que vai ter gente dentro d'água, tu tem que entrar numa solução, né? Senão tu vai protelando. Só que Eldorado não é um problema que nem Montenegro. Eldorado é a cidade quase que inteira num nível, uma cota abaixo, né? E que a gente fica ansioso para tentar ver se há um jeito positivo, né, de vocês aí conseguirem dar a volta por cima. Mas nós nos colocamos à disposição sempre que tu achar interessante, a gente repercutir na região essas informações. Vocês agora participam aí da Grampal, participam aí da Costa Doce, de achar um jeito de que possa melhorar a qualidade de vida e quem sabe dar mais segurança à tua população aí, viu? Isso é o que a gente espera, assim, que sentando junto o governo do município, do estado e federal, olhe com os olhos, assim, com maior razão, né? Com maior carinho aí pela cidade, porque a cidade, ela é a cidade mais próxima do lado de Porto Alegre, ali, partindo para o sul do estado, né? É uma porta de entrada aí para o sul do estado. Praticamente metade do estado da produção e do transporte rodoviário passa por Eldorado. Exatamente. E aí as pessoas que tu comentou antes ali, mas a 290 que liga ali Eldorado ao restante do estado, ela se tornou um dique praticamente. Mas eu fico imaginando se a gente não tivesse a 290 naquela cota ali o ano passado. As pessoas não teriam para onde ir. Não. Porque metade da população no primeiro e segundo dia ficou sobre a pista das 290. Exatamente. Inclusive aviões, a gente viu o avião pousando na pista, na 290, para poder ajudar com assistência. Isso, mas então as aeronaves que vinham, tanto do governo quanto de voluntários, elas usaram a rodovia como pouso e decolagem. Então, se nós não tivermos esse tipo de rodovia construída lá atrás, em 1950 praticamente, nesse nível, a gente não teria para onde ir. Não, vamos ver.